pouquinho sobre em cima dessas implicações, porque a gente vai falar sobre a vida no reino. A gente falou do evangelho do reino, e hoje, agora, a gente vai entender ou pensar um pouco sobre a vida no reino. Como é que você vive? Como é que é a sua vida? Se você pensar um pouquinho, a sua vida faz parte do reino? Você pode dizer que o reino acontece no seu dia a dia? Será que você está vivendo no reino de Deus? Ou você vive e quando tem algum problema, você aperta o botão de emergência? Deus. Aí Deus, aquela sirene, aquela luz piscando, aquele som. Deus, vem me socorrer, deu problema. Via de regra, a gente vai seguindo a vida, resolvendo os nossos problemas. Quando dá ruim, a gente aperta o botão de emergência. A gente ora, a gente grita para Deus. Mas a proposta de Deus não é essa. A proposta é que a gente seja um discípulo. E o que é ser um discípulo? Hein? O que é ser um discípulo? Domingo passado vocês responderam. Já esqueceu, né? Ser discípulo é ser um seguidor. É seguir alguém. Essa ideia é muito forte, porque a gente precisa aprender a viver olhando para quem a gente segue. Quem é que determina os seus passos? Quem determina se você vai virar para a direita ou para a esquerda? Se você vai decidir por isso ou por aquilo? Quem é que decide para onde e em que velocidade você vai andar? Quando você está à frente, você decide. Quando você está seguindo alguém, é essa pessoa quem você está seguindo é que decide. Jesus é aquele a quem você segue? Quando a gente falou domingo passado que Cristo é o nosso Senhor, essa palavra Senhor, a gente viu que é o número 1. É o César, que era o imperador romano, ele tinha o título de Senhor sobre todos. E no cristianismo, quando Jesus veio, eles entenderam bem quem era Jesus, porque ele estava acima de César, ele mandava em tudo. Só que quando você fala que existe um Senhor, você quer dizer que existem servos, pessoas que se submetem, que seguem esse Senhor. Por exemplo, se você for ler as cartas do Novo Testamento, você normalmente vai ver na apresentação o autor dizendo o nome dele e quem ele é. Por exemplo, Paulo vai falar: Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Como é que você se apresenta? Como é que você pensa a respeito de si mesmo? Como é que você define no seu coração quem você é? Quando a Bíblia usa a palavra servo, a gente precisa entender que servo e escravo são coisas muito semelhantes. Tem algumas nuances, algumas diferenças, mas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. O que é um escravo? Porque para a gente é mais forte pensar no escravo. O escravo é alguém que tem liberdade? Não. É alguém que perdeu seus direitos. É alguém que não tem mais a decisão sobre a sua própria vida. Por exemplo, nos tempos de descobrimento do Brasil, a gente lembra, quem estudou história, acho que todos, né? A ideia dos escravos que eram trazidos da África e eram vendidos como animais. Não havia muita diferença entre um boi que puxava um arado e um escravo. Eles eram tidos como a mesma categoria, porque eles não decidiam que horas eles iam dormir, que horas ia acordar, que tipo de trabalho ia fazer. É um pouco exagerado em nossos dias pensar nesses termos, mas a gente segue nessa linha. Vamos ler Lucas 17, de 7 a 20? Antes de ler, a gente vai orar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos e pedir que nessa hora o Senhor abra o nosso entendimento. A gente vai falar algumas coisas que são difíceis, não de entender, mas de viver. E a minha oração é que o Senhor não só nos esclareça, mas nos ajude a viver essas coisas em nossos dias.
Em nome de Jesus, amém. Lucas 17, de 7 a 10. O texto diz assim, é Jesus contando uma história para os seus ouvintes. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, lembra que eu falei, a palavra servo é semelhante ao escravo, só para a gente entender. Servo é um escravo. Então, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. Ou seja, o escravo está trabalhando na lavoura, volta um pouquinho, Deus, só para a gente entender bem. O escravo está trabalhando, trabalhou o dia inteiro, fez o seu trabalho na plantação, e ele chega em casa. Aí o senhor dele vai dizer, cara, você está muito cansado, senta aqui à mesa, come um pouco e descansa. Ele está dizendo para pessoas que conheciam essa realidade. Próximo verso. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia. O Senhor vai dizer, antes dele comer, ele tem que preparar a ceia do Senhor. Cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Até aí não, 9. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então a história é essa, eu sei que hoje especialmente a gente tem uma pregação muito pouco atrativa. Imagina, você vem para a igreja querendo receber aquela mensagem de bênção, de alegria, de vitória, e o pastor aqui falando que você é um escravo. A gente vai caminhar, mas Jesus conta na parábola que esse servo que trabalhou o dia inteiro, de maneira alguma seria ridículo pensar que o seu mestre iria virar para ele e falar, pô, come aí, cara, descansa. Primeiro ele teria que chegar, preparar a comida para o mestre, e aquilo que sobrasse, o servo comeria, sentaria, depois que o seu mestre fosse deitar, aí sim ele poderia comer e beber. E o mestre não tem nem que agradecer aquilo que o servo fez. A gente ouve essas coisas e fala assim, pô, Jesus, o meu grande amigo, o Senhor, falando essas coisas, aquele que é meu salvador, aquele que é meu chapa, aquele que resolve os meus problemas, falando coisas nesses níveis. Eu acho que a gente, primeiro a gente vai encarar a má notícia. Então espera, tem boa notícia no final. Mas a gente precisa encarar a má notícia. Perceber em que nível nós estamos em relação a Deus. Era ridículo naquele tempo pensar que isso aí era exagerado. Hoje em dia, em que a gente considera a humanização das relações de trabalho, o fato de que, infelizmente ainda há, mas há poucos escravos hoje em dia, você ainda tem alguns regimes de escravidão, mas isso está longe dos nossos olhos. Então a gente ouvir coisas desse tipo parece muito distante da nossa realidade. Mas para essas pessoas que estavam ouvindo, isso era muito real. Real também o fato deles, por exemplo, terem que servir a Roma como escravos. Eles não tinham que pedir ou protestar. Tu acha que podia, domingo, ir para a praia fazer protesto? Ia preso ou morto na mesma hora, porque era o regime daquele tempo. Nós, em relação a Deus, estamos nessa posição de escravos e Deus é o nosso Senhor. A gente não tem direitos. Essa é a nossa posição em relação a Deus. Vamos ler outro texto? Essas coisas vão se encaixar como um quebra-cabeça. Mateus 16, versos 24 a 26 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos parar aí. Jesus está dizendo, ele diz a seus discípulos, pessoas que caminhavam com ele, se alguém quer vir e me seguir, é o que é um discípulo, vocês querem ser meus discípulos? Então vocês têm que se negar. O que significa se negar? Pensa um pouquinho com você mesmo. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala que eu tenho que negar a mim mesmo?
tomar a minha própria cruz. Só para você ter uma ideia, a cruz era, naquele tempo, não um símbolo do cristianismo. Era um símbolo de morte. Era a maneira como se matava os piores condenados. E um dos piores tipos de morte que existiam. Quando Jesus fala, carregue a sua cruz, não está falando para carregar os seus probleminhas. Está dizendo para você estar disposto a morrer. A abrir mão de si. A ser como um escravo. É isso que Jesus está dizendo. Você quer ser meu discípulo? Você está pronto para abrir mão de tudo? Próximo versículo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Eu já brinquei aqui, né? Pessoal, parece aqueles discursos irônicos. Vai ganhar para perder, vai perder para ganhar. Confunde um pouco a nossa mente, mas Jesus está dizendo, você quer salvar a sua vida? Você quer encontrar a salvação? Você está pronto para abrir mão? Porque se você quiser segurar a sua vida, ter direitos, decidir, ser alguém que está à frente da sua própria vida, cara, você vai perder. Continua o texto dizendo, porque o que adianta o homem, que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? O que está em jogo? Hoje a gente fala demais da liberdade. E a liberdade é boa, mas ela tem os seus limites. A gente associa demais a liberdade à felicidade. Mas o que a gente não entende, o que é liberdade de verdade. Por que o nosso cristianismo parece não funcionar? Porque parece que a gente, o tempo todo, está lidando com Cristo, mas parece que Ele não age na nossa vida. Parece que as coisas não acontecem. Pura e simplesmente porque a gente não ouve suas palavras. Quando a gente começa a ouvir palavras mais duras como essa, a gente separa, deixa de lado. A gente não coloca força e intenção para viver essas coisas. Quem é que vai sair aqui alegre, feliz, dizendo, cara, glória a Deus, eu sou um escravo de Cristo. Esse é o meu dia, a melhor mensagem que eu ouvi no mês inteiro. A gente não quer ouvir essas coisas. A gente quer ouvir outras coisas. A gente quer ouvir o que a sociedade nos promete, garantido. A gente quer conta alta no banco. A gente quer posições de trabalho. A gente quer que os nossos desejos se realizem. No fim, a gente pensa muito em Jesus nos termos de um gênio da lâmpada. Ele é o cara que atende os meus desejos. Ele é o cara que luta as minhas lutas. Hoje em dia, a gente deturpou demais o que é seguir a Cristo. A gente coloca Ele para nos servir. Ele é o nosso escravo e nós somos o Senhor. Ele é quem tem que obedecer aquilo que a gente ordena. E se na igreja onde eu estou, Deus não me obedeceu, eu vou procurar uma igreja que vai dizer isso. Que diz que Jesus tem que fazer aquilo que eu quero e acabou. Sobre o que a gente está falando, hein? A gente está falando sobre questão de autoridade. A gente está falando de um Deus tirano, que é um rei e que quer mandar na minha vida. Porque quando a gente ouve isso, é isso que a gente entende. Pô, o pastor está dizendo que Deus é um tirano e quer que eu obedeça a Ele pura e cegamente. Que loucura é essa? Que discurso maluco é esse? Aí é que está quando as coisas começam a fazer sentido. Porque a gente não está simplesmente falando sobre hierarquia. A gente não está dizendo simplesmente que Deus quer ser obedecido porque Ele tem sede de poder sobre a nossa vida. Mas porque Ele nos ama. E aqui o jogo muda. Quando eu entendo que tudo que Deus fala, faz e me manda fazer, tem a ver com o amor que Ele tem sobre a minha vida. Talvez seja difícil de entender quando os meus desejos estão tapando os meus olhos. Quando os meus desejos guiam o meu coração. Mas quando eu simplesmente paro para ouvir, eu vou ouvir a Bíblia falando que desde que o pecado entrou no mundo, eu perdi a capacidade de escolher. Bem, eu escolho, mas eu escolho mal. E essa é uma verdade gritante que a todo tempo a gente tenta ignorar. O pecado corrompeu a nossa capacidade
de escolher os nossos próprios caminhos. E só Deus pode nos guiar num tipo de vida que não termine em desastre. Só Deus pode nos guiar num tipo de vida que não termine em desastre. É fácil a gente pensar quando a gente é pai e a gente fala para os nossos filhos o que ele deve e o que ele não deve fazer. E eu sei que por mais que ele grite, brigue, fique chateado, eu estou guiando ele ao melhor caminho. Mas quando Deus fala isso para mim, eu tenho dificuldade de trazer isso para a prática. 2 Coríntios capítulo 5, versos 15 e 17, Paulo vai tentar resumir isso em palavras. Ele vai dizer: ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para aí. O que Jesus está dizendo? O que Paulo está dizendo? Olha, Jesus morreu para me deixar livre, para eu fazer o que eu quiser, para eu viver meu melhor tempo. Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Estranho, pastor, eu nunca tinha entendido isso assim tão claramente. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passam, e eis que tudo se fez novo. O que significa tudo se fazer novo? Por que as coisas antigas se passaram? Eu não posso mais viver da mesma maneira que eu vivia antes de conhecer a Cristo. Como é que eu vivia antes de conhecer a Cristo? Buscando com toda a minha força o que eu quero. Lutando por um espaço no sol. Pisando quem se colocasse no meu caminho. Lutando contra todos que me impedissem de ser feliz. Se eu quero viver essas mesmas coisas com Cristo, eu não estou vivendo em novidade de vida. As coisas antigas passam e tudo se faz novo no momento em que você entrega a sua vida para Cristo. Quando você fala assim: a minha vida não é mais minha, é tua, Senhor. Você conhece alguém assim? Fala assim: cara, vou te dar um presente, toma aqui, minha Bíblia é sua. Aí a pessoa começa: pô, cara, não risca não, fui eu que te dei. Pô, me dá de volta que eu vou precisar, depois eu te devolvo. Peraí, deu ou não deu? Se deu, não é mais tua. Aí você fica chateado, mas a gente faz isso. A vida é minha ou é de Cristo? Eu entreguei a Ele ou não? Eu estou disposto a deixar que Ele guie meu coração, ou eu estou disposto a buscar nele, de maneira interesseira e egoísta, o poder para transformar o meu coração, para atender aos meus pedidos? Pare e pense. Pense nessa frase: viver seus desejos egoístas era tudo que você fazia antes. Viver a sua própria vontade e buscar a sua própria felicidade era o que você fazia antes de Cristo. Se você quer viver essas coisas como carro-chefe, não tem novidade de vida, não tem cristianismo. Foi exatamente o que Jesus nos leva a viver. Colossenses 1, verso 13, a gente conhece de cor, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente estava no império das trevas. Efésios 2 vai dizer que a gente fazia a nossa própria vontade e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Uma vida que não era a vida que a gente vivia antes, algo mudou. E Ele precisou nos transportar, porque um escravo não decide o seu destino. Ele nos comprou. A gente não poderia nos libertar sozinho. Ele nos libertou para viver algo diferente. Ele nos conduziu a uma vida diferente. Por que Ele me tirou? O que eu fazia antes? Eu vivia uma vida de rebeldia contra Deus e de acordo com o reino das trevas. Eu achava que eu podia controlar a minha vida e queria ser independente de Deus. É isso que o pecado faz. Me isola,
Dizer, eu sou bom, eu sou capaz, deixa que eu ando. Daqui para frente é comigo. Eu só quero que você resolva uns probleminhas aqui, Deus, mas deixa comigo. Independência, rebeldia. É isso que o pecado cria no nosso coração. Romanos 6, 17 e 18. Mais uma vez, Paulo vai trabalhar essas verdades. Ele vai dizer, graças a Deus, porque antes, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos livres, servos da justiça. A Bíblia é uma só. Essas verdades a gente deixa escondida na última gaveta, aquela que está quebrada, que a gente quase não abre. Uma vez libertos, vocês foram chamados para ser servos da justiça. Sabe como é que Satanás governa o seu reino? E eu quero que você preste muita atenção nisso. Sabe como Satanás governa o seu reino? Ele nos entrega as nossas vontades. Faz o que você quiser. Cara, o que importa é ser feliz. Vai lá. Vai com tudo. Busca a tua alegria. Ninguém pode te impedir de ser feliz. Faz o que é necessário. E a gente, legal, pô, mas pastor, isso não é bom? Imagina, para a gente entender o que está acontecendo, o diabo faz exatamente como um capitão que tem um barco, tem um transatlântico que está prestes a naufragar, está afundando rapidamente. E ele pega o microfone, em vez de ele falar, gente, vamos se salvar, ele fala assim, está tudo liberado. Quem está na segunda classe pode passar para a primeira. Vocês podem jogar bola no salão de festa. Quiser comer, pode invadir a cozinha e comer o que quiser. Pode escolher o quarto que você quer ficar e não importa quem está lá, agora ele é seu. Esse capitão pode parecer um bom capitão, mas quando você pensa no que é o seu dever, que é proteger a tripulação e conduzir o navio a um lugar seguro, ele passou longe disso. Jesus quer nos levar à felicidade, sempre. Jesus quer nos levar a uma alegria, a uma vida leve e livre, mas não da maneira que a gente pensa. Porque isso significa abrir mão de muitas coisas, e é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que a liberdade, como a gente imagina, nos leva à destruição, à autossabotagem. Pensa sobre você. Irmãos, eu já falei isso algumas vezes. Como pastor, o que mais me dói é acompanhar vidas e tentar aconselhá-las e ver claramente onde vai dar as decisões. Só que a pessoa está tão focada no que ela quer, que ela continua seguindo, ela está indo para o precipício. Porque a suposta busca pela felicidade, a suposta liberdade, tem nos levado a abandonar os sábios conselhos de Deus. E aí é que está o amor de Deus, um amor que nos leva a nos submeter. Não porque Ele é uma autoridade, mas porque eu sei que o seu amor vai me conduzir a um porto seguro. E quando a Bíblia fala que o largo caminho leva à perdição e o caminho estreito leva à salvação, não há coluna do meio. Se você quer viver de qualquer maneira no caminho largo, você vai caminhar para a perdição. Ser cristão não é só estar na igreja, é também. É chamar a gente para uma nova caminhada. Mas eu preciso entender o que é a vida do reino. O que está em jogo. Ou eu estou no reino das trevas fazendo a minha própria vontade, ou eu estou no reino do amor de Cristo, no reino da luz, fazendo a vontade dele. Não por simples autoridade dele, mas porque eu sei que ele está me conduzindo ao melhor caminho. O que está em jogo quando a gente fala que é discípulo é a renúncia da independência. É quando você diz e confessa com todas as palavras
que você não é mais capaz de viver a partir de suas próprias escolhas, que sempre serão mais. Ainda que as suas escolhas não sejam tão mais quanto poderiam ser, você não mata ninguém, você não ofende, você não maltrata, mas sempre nossas escolhas baseadas no meu coração vão ser mais egoístas. O segredo é caminhar com Cristo. Caminhar tanto, mas tanto, e ter uma intimidade tão profunda, que aí sim a minha vontade vai ser a vontade dele. A vontade dele vai ser a minha. E essas coisas vão se confundir. Não é o que acontece no relacionamento? Depois de tanto tempo em que a gente está junto, a gente já sabe o que o outro está pensando. A gente já escolhe coisas que a gente não escolheria antes, mas aquilo nos dá um prazer e a gente se entrega de tal maneira para viver a vontade do outro, ainda que não seja a nossa. Isso nos faz feliz. O relacionamento com Cristo vai fazer isso. Você é um discípulo? Lembra, a gente falou semana passada que o Evangelho do Reino nos ensina que a salvação não diz respeito só à libertação dos nossos fardos e dificuldades, porque se fosse só isso, não daria muito tempo, a gente já teria outros fardos, outros problemas, porque a gente sempre está escolhendo errado. O pecado nos fez assim. Ele deturpou a obra de Deus, que nós somos. Nós só somos livres de verdade da escravidão do pecado quando a gente toma sobre nós o jugo de Cristo, assumindo sobre a nossa vida o senhorio, daquele que fala: tomai sobre vós o meu jugo, eu sou manso, meu jugo é suave. O deles não, vai maltratar vocês, vai escravizar, vai oferecer coisas e vai falhar. Mas o meu jugo é suave. E a gente precisa aprender a mudar o nosso coração, porque tudo é dele. Somos só administradores que usam a nossa vida, e posses para o reino de Deus, e não para os nossos interesses. Essa é a grande mudança de quem vive o reino. Para encerrar, irmãos, como é que você vive a sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como se ela fosse sua? Ou como se ela fosse do rei? Eu quero encerrar com uma ilustração do livro Juan Carlos Ortiz, quando ele fala de Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. Jesus falando à igreja de Laodiceia, e diz assim o texto: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu sei que não é o melhor texto para momentos antes do almoço, mas eu achei sensacional a ilustração que o Ortiz fez em cima desse texto, porque eu acho que a gente tem que perceber isso. O que a gente... Desculpa, entrar nesse tema, mas o que a gente vomita? O alimento que não foi digerido. Aquilo que ainda está inteiro no seu estômago. Quando ele é digerido, ele vai... Eu não sou professor de biologia, mas ele entra na corrente sanguínea, ele já entra no... É impossível você vomitar algo que já foi digerido. O que é digerir? É quando o alimento some. Você comeu um pedaço de pão, ele já não é mais pedaço de pão. Ele se transforma, sei lá, o nome que se dá, mas em vitaminas, em força para o corpo. É o que, tia Joyce? Carboidrato e outras cositas mais. Vamos lá. E encheu, fortaleceu o teu corpo. Mas aquilo que ainda está no estômago, ele tem uma grande chance de, em algum momento, ser vomitado. E aí ele fala assim, qual é o nosso problema? Pessoas são vomitadas, que é a ilustração do texto, porque elas se recusam a ser absorvidas, digeridas, se submeter, fazer parte de algo maior. O pedaço de pão que eu comi de manhã se transformou no pastor Marcelo. E ele está até pregando um sermão para você, o pedaço de pão que eu comi. Porque agora ele sou eu.
Quem diria um pedaço de pão pregar? É o que ele está fazendo. O que nós podemos fazer quando somos digeridos, quando vivemos o reino, quando perdemos uma certa... A gente não deixa de ser, por favor, gente, isso não quer dizer que a gente vai virar robô e perder nossas características, mas quer dizer que tudo isso é submetido ao reino. E aquilo que não me faz crescer, aquilo que me machuca, aquilo que me mata, aquilo que é pecado é retirado. E fica só a vontade de Deus, porque Deus nos criou para a glória dele. E eu preciso aprender a me submeter, a entregar a minha vida, ainda que isso signifique perder, abrir mão de desejos, abrir mão de prazeres, abrir mão de posições, de situações confortáveis. Deixar que Deus guie a minha vida é o segredo para uma vida feliz e alegre. A salvação está ligada à obediência. E essa obediência, principalmente em estágios chaves da caminhada, vão me levar a momentos difíceis de crise. Porque a crise vai me levar a não querer abrir mão daquilo que eu sempre tive na minha vida. Mas a obediência vai confiar no Deus que é mais sábio do que eu. Um Deus que é amoroso. E aí todo aquele papo de escravo que estava tão pesado no início começa a fazer sentido. Porque quando eu realmente entendo a minha posição, eu começo a lembrar que cada problema maior que eu tive na minha vida foi resultado de decisões minhas, egoístas, desejos, que eu quis assumir e quis bancar. Momentos da minha vida que eu abri mão de ouvir Deus. Momentos em que eu falei, não, a minha vontade seja feita e não a tua. E que eu queria Deus apenas para resolver e aparar arestas. Mas a grande liberdade, a grande mudança do discípulo é quando eu, de maneira humilde, me ajoelho e falo, Senhor, qual é a sua vontade? Eu quero saber qual é a sua vontade para mim. Porque apenas obedecer a Deus na sua palavra e na sua direção pela fé vai fazer com que eu viva essas coisas. Para encerrar, quando você pensa nisso, eu quero que você entenda para onde que a Bíblia nos direciona, né? Você tem que sair do trono da sua vida e deixar Deus reinar. Se você está no trono da sua vida, Deus não está. Aí você vira para mim e fala, pastor, isso é muito difícil. Aí eu te digo, não é difícil, é impossível. É impossível alguém abrir mão de si mesmo e falar, não, vou fazer a vontade de Deus, a não ser que algo maior do que eu, que a graça sobrenatural de Deus venha sobre o meu coração, me faça entender essas coisas de outra maneira e me leve a fazer coisas que o meu coração não tem vontade de fazer, me leve a entregar a vida que eu tanto segurei, com tanto custo. A salvação é um ato de graça de Deus. Quando a salvação se torna um ato de graça, aí eu paro de tentar fazer as coisas. Porque é isso que a gente erra. A gente tenta fazer as coisas. A nossa luta não é em fazer coisas, e sim em buscar a vontade dele, em estar com ele. Esse é o teu trabalho. Estar com Cristo, aquele que vai te direcionar. O que eu não consigo, Jesus graciosamente vai fazer, ainda que eu não mereça, porque Ele me ama. Basta eu caminhar com Ele, mas não antes de eu me render a Ele. Meu desafio para você, e a gente encerra, que você todos os dias decida fazer uma coisa para o seu Senhor. O que significa isso? Fazer uma coisa para o seu Senhor. Fazer algo que não seja exatamente do seu interesse. É um desafio. Todos os dias, quando você acordar, faça uma oração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Algo que eu não faria. Algo que não é exatamente o meu primeiro desejo, mas eu sei que é o que o Senhor quer. Talvez almoçar com aquele colega de trabalho. Talvez honrar uma chefe que não tem sido muito
legal com você. Talvez ligar ou visitar para um amigo ou um parente. Talvez bater na porta do seu vizinho e fazer algo bondoso para ele. Eu não sei. Eu sei que Deus é suficiente para nos guiar aonde nós jamais iríamos. Separe só uma coisa todos os dias para que Deus faça através de você.